Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma arte de São José. Eu compartilhei essa imagem nos meus stories e o pessoal gostou bastante, né? Então, a gente vai fazer uma arte com ela e eu vou mostrar para vocês todo o meu processo criativo, tá? A minha ideia, a princípio, é fazer um post de feed, né? E depois um wallpaper, quem sabe também. Mostrando essa relação de pai e filho de Jesus e de José. E colocar alguma outra imagem aqui ao fundo, né, para complementar ela. E eu penso em colocar Jesus e José de mãos dadas, de costas, né, uma composição como uma montagem mesmo de colagem para dar esse efeito bem bacana de momentos em família, né, momentos vividos entre eles. Então, a gente vai criar uma nova imagem a partir dessa e vai fazer todo esse processo de edição, certo? Aqui, vou mostrar para vocês, eu já separei algumas referências que eu gostei bastante. Elas são de Semana Santa, principalmente, né? Mas eu gostei bastante pela composição mesmo, que essa ideia também de ser uma foto com texto e alguns efeitos, né? Ela não tem uma montagem muito grande de várias fotos, ela é basicamente uma foto principal com as informações e os efeitos, né? Então, gostei bastante. E aqui também no mesmo estilo, essa aqui tem uma composição um pouco diferente, mas achei bem bacana também, principalmente essa imagem aqui. Então, vamos para a criação. Antes de tudo, eu vou entrar aqui no Photoshop e nós vamos criar o arquivo, né? Aqui ele tá com formato de stories, mas eu sempre crio primeiro em formato de feed, né? Depois transformo nos stories, porque o feed é o principal, certo? Então, feed formato 1080 por 1350, agora o Instagram tá começando a mudar para 1440, né? Vou fazer já nesse formato novo, que ele tem mais espaço para criação. E vou abrir a minha imagem aqui, certo? Vou aumentar ela para ela ficar do tamanho certinho aqui na largura. Deixar ela um pouquinho mais para baixo, porque como a ideia é eu colocar mais imagens aqui, aí a gente tem espaço para essa criação e São José e Jesus ficam bem no centro, né? Para criar essa nova imagem, eu vou primeiro no ChatGPT e vou pedir para ele um prompt para essa imagem, como ele criaria esse prompt. Para se depois eu precisar ajustar alguns detalhes, eu saber exatamente como ele descreveria, certo? Crie um prompt para essa imagem. Essa imagem foi criada no Midjourney, foi a primeira imagem que eu criei. E até então ela é uma das minhas favoritas, eu gosto muito dela. Então, só agora, depois de 2 anos, eu resolvi usar ela em uma arte. Já usei para alguns clientes, né? Mas agora eu vou usar para uma arte no Menina das Artes mesmo. Então, ele criou aqui, eu vou colocar lá no tradutor. Só para a gente entender qual que é a composição dessa imagem, né? Para a gente conseguir criar a nova também, baseada nela. Uma representação serena e emocionante de São José segurando ternamente o menino Jesus em seus braços, ambos sentados em um ambiente tranquilo e mal iluminado. São José tem cabelos castanhos cacheados e barba cheia, vestindo vestes azul escuras e verde claro, exalando calor e proteção paterna. O menino Jesus, com cachos dourados, suaves e feições angelicais, dorme pacificamente contra o peito de José, vestido com uma túnica branca. Suas cabeças repousam suavemente juntas, transmitindo intimidade e afeição divina.
O fundo é um interior arquitetônico, escuro e clássico, com colunas sutis e iluminação dramática, em claro e escuro, reminiscente de pinturas religiosas barrocas de Murilo ou Caravaggio. A cena evoca profunda reverência, amor e quietude sagrada. Ultra realista, pincelada magistral, estilo de pintura a óleo, alta resolução. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo chat aqui. Vou adicionar essa imagem novamente. E vou pedir para o chat GPT o seguinte. Quero que você crie uma imagem de São José com Jesus de mãos dadas, andando lado a lado. Eles estão de costas e sua são exatamente como dessa imagem em anexo. E aí eu vou pegar alguns detalhes, algumas características que ele colocou aqui e vou colocar lá também para representar. São José tem cabelos castanhos, cacheados e barba cheia, vestindo vestes azuis escuras e verde claro. O menino Jesus, com cachos dourados, suaves e feições angelicais, dorme pacífica. Essa parte não, né? Porque eu quero que eles estejam de pé. Então, vou copiar até aqui. Para dar mais características a eles, né? Para o chat GPT entender exatamente o que eu quero. Porque às vezes só na primeira frase ele pode entender perfeitamente, mas quanto mais detalhes a gente der, melhor vai ser para ele compreender. Então ela criou essa imagem aqui, eu achei bem bonita, gostei bastante. Eu só não gosto muito do chat GPT quando fica com muito ruído, assim, muito cara de chat GPT mesmo. Ele tem o seu estilo próprio, né? Eu vou tentar pedir para ele recriar essa imagem nesses estilos que ele colocou aqui. Recrie com iluminação dramática em claro escuro reminiscente de pinturas religiosas barrocas de Murilo Caravaggio. Aí vamos ver se vai melhorar um pouco essa qualidade, mas como é para ficar só um pouco atrás da imagem, um pouco esmaecida, não vai ter tanto problema, né? A gente usar essa daqui. Recrie. E vamos ver o que ele vai gerar. Ele criou essa daqui, eu gostei bastante, achei que ficou bem escura, né? Eu não sei se vai ficar bom lá na arte, mas a gente vai testar. Se não der certo, a gente tenta pedir pro chat clarear um pouquinho mais ela. Mas eu vou baixar ela assim por enquanto. Então, já vou pegar essa imagem aqui, vou arrastar pra cá. Colocar aqui no cantinho. Eu uso aqui os modos de mesclagem, né? Você vê que ele deixa um pouco transparente a imagem, de formas diferentes, né? Mas combinando com a imagem de baixo. Então, tem vários estilos aqui. Eu sempre vou passando para ver todos os que tem, né? Pra gente ir testando mesmo. E ver o que vai ficar melhor, né? Claro que depois a gente vai ajustar um pouquinho mais e tal. Mas a ideia é a gente ir vendo aqui o que tem pra testar. Aqui ele já deixou mais claro, né? Pegando só as partes mais claras mesmo da imagem, tirando aquele escurão de fundo. E eu vou fazer isso aqui, vou criar uma máscara de camada também. E vou dar uma leve apagadinha aqui com a borracha. Pra ficar mais natural, né? Vai ficar um pouquinho aqui por trás deles. Tirar as bordas, né?
Então, já ficou bem bacana. E eu vou tentar clarear essa imagem por aqui mesmo, pra gente ver como fica, se não vai ficar muito estourada, né? Ela deu uma estouradinha aqui. Já deu uma melhorada, né? Já dá pra enxergar um pouquinho mais. Depois a gente ajusta com os efeitos também. Aqui é só pra gente ir testando mesmo, né? Ver como é que ela fica aqui desse lado. Eu acho que aqui vai ficar melhor, porque ela vai aparecer mais, né? Tem mais espaço aqui. Eu vou só apagar um pouquinho o chão pra combinar, né, com o fundo, não ficar aquela borda. Vou tirar um pouquinho aqui da frente do rosto deles. E a outra bordinha aqui. Vou testar também, dar uma pincelada aqui atrás de branco, pra ver se ela não melhorou. Então, vamos deixar assim mesmo e depois a gente tenta aprimorar, né? E agora, ficou esse espaço aqui, né? O que dá pra fazer aqui? Aqui dá pra colocar frase ou dá pra gente pensar em mais uma imagem, né? Eu vou pensar em mais alguma imagem pra gente colocar aqui pra criar realmente uma composição. E depois a frase a gente pode colocar aqui, que também tem um espaço vazio, né? Evitar de colocar aqui nesses espaços que tem mais informação, porque a ideia é que as pessoas olhem Jesus e José, né? E então aqui a gente pode usar essa parte do braço de José, que não tem uma informação tão importante, para colocar a frase depois. Então, vou pensar em alguma outra cena que a gente possa colocar aqui do lado. Daria pra gente criar uma imagem. Pedir pro chat criar uma imagem nesse mesmo estilo. De Jesus, do menino Jesus, né? Vou especificar porque ele pode às vezes bugar e criar uma imagem de Jesus adulto, enfim. De frente com São José, que está ajoelhado diante dele, olhando em seus olhos e segurando suas mãos. Acho que fica uma cena bem bacana também, Jesus e José um de frente para o outro, né? Como os pais diante de seus filhos mesmo, né? Como a gente já faz no dia a dia. Eu vou pegar as mesmas características que eu coloquei aqui nos outros para relembrar ele. Apesar de que eu já coloquei para criar no mesmo estilo, né? E vou pedir para ele criar. Ele criou essa imagem aqui, mas eu confesso que eu não gostei muito. Eu achei que ficou bem distante da ideia da imagem original, né? Essa daqui, como eles são de costas, dá pra disfarçar bem, mas essa daqui ficou muito diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um chat novo para ele não pegar as informações anteriores. Vou subir as duas imagens aqui, para ele ter como referência de estilo. E vou colocar o prompt que eu já tinha criado, né? Para ele ter como base também. Ele criou essa daqui. Eu não gostei muito e tá bem diferente da imagem de base, né? Mas como a gente vai criar só de fundo, isso não tem tanto problema. Mas eu vou fazer mais uma tentativa, pedindo para recriar de forma mais realista. E vou colocar novamente qual o estilo que eu quero, porque na outra versão funcionou, né? Na outra foto deu certo. Fortalecer isso para o chat. Então, nós vamos tentar mais uma vez fortalecer o estilo de imagem.
ficou bem bacana, gostei bastante. Já ficou bem mais parecido, né, com a versão original. Não tá perfeito, só que, como eu falei, né, é pra usar mais de fundo, então não tem problema. O bem é bem bonita mesmo essa imagem, né? Representa bastante sentimento, do jeito que eu queria. E a gente vai seguir com aquela mesma ideia, né? Achar um modo de mesclagem aqui que ela fique mais bacaninha, ó. Assim ficou bem legal, né? Ficou só silhueta ali. Aqui também ele tirou um pouquinho fundo. Mantendo clarear. E vou também dar uma apagadinha aqui. Ele ficar atrás da imagem de São José e de Jesus, né? Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui para ele ficar um pouquinho mais transparente. Então, já temos uma estrutura aqui, é claro que a gente tem que ajustar as cores e tudo das imagens, né, para que elas conversem entre si. Mas a gente já tem um princípio de arte aqui que tá ficando bem bacana, né? E vai representar bastante a paternidade de São José com Jesus. Então, agora a gente vai começar justamente a ajustar as cores e elementos dessa imagem para que tudo se converse, né? Eu vou aqui no equilíbrio de cores para tirar um pouco esse amarelado dessa imagem. Ela tá bem saturada, né? Vou também no matiz de saturação para justamente tirar um pouquinho da saturação dela, deixar um pouquinho mais sóbria, né? Não tão vibrante para que essa imagem seja o destaque. E eu vou fazer o mesmo com essa daqui. Vou vir na matiz saturação e vou desaturar um pouquinho ela, tirar um pouquinho da cor, para que ela fique um pouquinho mais apagada, né? Aqui, ó, tá tendo as linhas do fundo, né? Estão passando entre as imagens. Então, eu vou pegar um pincel e vou passar aqui por trás, pincel preto, para que essas linhas fiquem mais apagadinhas e dê mais destaque nas imagens de fundo, né? E aí elas já ficaram mais escuras, assim. Não tão confundindo com o fundo, né? Vou voltar um pouquinho essa imagem aqui na parte de baixo, para complementar um pouquinho esse espaço. E a gente vai baixar algumas texturas. As texturas fazem milagre nas imagens. Eu gosto muito de utilizar o Freepik. Ele tem muita opção de textura bacana. Esses ruídos aqui são bem legais. Eles trabalham bastante no contraste da imagem também. E como tem várias cores diferentes, ele trabalha diferente em cada parte, né? Então, às vezes, essa parte fica um pouco mais escura, essa parte um pouco mais iluminada. Então, isso é bem bacana também. Vou até baixar pra gente testar. Essas texturas que tem uma iluminação meio vintage também fica bem legal. E a gente vai testando para ver o que fica mais bacana. Tem muita coisa gratuita no Freepik, então vale muito a pena vocês explorarem ele mesmo para achar esses elementos, né? Diferentes.
Essas texturas que imitam papel, tecido, também fica com uma coisa bem bacana, fica meio 3D a imagem. Vou também baixar pra gente ver como fica. E é tudo questão de teste, tá, pessoal? Não tem algum que você tem certeza que vai ficar maravilhoso. Às vezes você acha que vai ficar bom, mas não fica. Então é ir testando para ver o que se encaixa mais. Eu tô fazendo a textura antes da iluminação, mas poderia facilmente ter sido feita no final, né? Eu tô fazendo porque a textura muitas vezes também influencia um pouco nos efeitos, né, de cor e da imagem. E por isso é bom testar ela antes também. Eu passei essa textura em cima de todas as outras camadas, né? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras imagens. Vou aqui no modo de mesclagem, que ela vai se misturar com a imagem de baixo. Ó. Ela dá um efeito diferente na imagem. Nesse caso, a imagem é bem escura já. Então, esse tipo de textura não vai ficar tão legal. Só se eu deixasse bem clarinho, né? Mas não é esse estilo de textura que eu tô procurando para arte. Vou testar com essa daqui. Ó, esse estilo vintage já fica bem diferente, aqui já deu uma iluminação bacana, né? Vou deixar com esse aqui, mas eu vou testar mais opções pra gente ver como fica. Esse aqui tem uma cor bem destoante da imagem em si, né? Então é mais difícil dela conversar com a imagem. Se fosse uma imagem com tons mais vermelhos, mais quentes, poderia funcionar melhor. Nesse caso, como a imagem é muito escura, tons frios, né, tons verdes e tal, aí não funciona tanto. Então, a gente vai procurar por mais opções. Eu achei bem bacana também. Um estilo um pouco de tecido, né? Vou ver como é que fica. Ó, inclusive nas referências a gente pode ver que tem bastante uso de texturas, né? Aqui vai mais no ruído, assim, né? Em pontinhos brancos, isso fica bem legal também. Depois eu vou até baixar um de ruído pra gente ver como fica. Poeira, né? Que eu achei interessante. Ela deu um aspecto de textura, né? De tecido, assim, pintura e tal. Mas eu vou fazer aquilo que eu falei, vou baixar uma imagem de ruído. Textura poeira, eu vou pesquisar. Ó, então, é bem esse estilo aqui. Tem uns pontinhos brancos, uma sujeirinha, né? Pra tirar a perfeição da imagem, deixar ela mais realista um pouco, né? Com estilo de pintura mesmo.
Ó, achei que ficou bem bacana já. Uma textura assim, depois a gente pode tirar de alguns pontos também, por exemplo, do rosto deles, né, pra não ficar algo muito forte. Mas eu achei que deu um aspecto bem bacana já. E vamos pensar numa iluminação também, para tirar essa sobriedade muito grande da imagem, né? Pesquisar aqui flare. Ó, e tem bastante estilos de iluminação, né? Fica algo bem bacana também. Dá um efeito gigante na imagem, vocês não têm ideia. Vou baixar esse aqui pra gente ver como que fica. Mas eu quero achar um de luz mesmo, uma luz mais forte, como essa daqui, por exemplo. Uma luz mais definida mesmo, né? As partículas eu acho que fica bem bacana também. Não combina tanto com a nossa arte porque ela tem um tom mais escuro, né? Então a luz pode vir só de um canto. Mas em determinadas artes fica muito legal. Principalmente quando tá, por exemplo, fazendo uma arte de um santo no céu, alguma coisa mais celestial, né? Dá pra utilizar isso também. Tirar um pouquinho aqui, os cantos, deixar bem mais clarinho. Com essa luz vindo de baixo. Acredito que nesse caso a luz não vai ficar muito boa, porque como eu comentei, é uma imagem escura, né? Então, provavelmente a gente vai só realmente tratar a imagem para ela ficar mais coerente, né? As luzes e cores, mas a luz, nesse caso, não vai ficar bacana, somente a textura mesmo. Mas recomendo muito vocês testarem sempre, porque geralmente dá um up bem grande na imagem. Eu gosto muito também de testar aqui nos ajustes as pesquisas de cores, que são filtros de câmeras, enfim, né? Filtros mais vintage, que ficam bem bacana também, ó. Claro, esse tá bem forte, né? Tem que, como todos os outros efeitos, ir testando para ver aquele que se encaixa mais. Mas ele já dá uma padronizada em todas as cores, né? Porque todos ficam na mesma estética. Ó, esse aqui já ficou bacana, porque ele é mais esverdeado, né? Então, fortaleceu os tons verdes. Esse aqui também é um tom bem parecido, mas de força, né? Intensidade, mas ele é um pouco mais amarelado. Eu sempre uso os da Kodak e da Fuji. Os outros são muito fortes, muito exagerados. Por isso eu não costumo testar com eles. Mas vocês podem testar. Esse aqui ficou bem bacana também. E colocar, às vezes, com uma opacidade menor, né? Por exemplo, esse que é mais frio, ele já dá uma azulada maior
no tom da imagem, mas eu gostei desse Kodak aqui, que trouxe um tom mais esverdeado, né, pra imagem. Não precisa ser tão forte, pra não ficar tão uma explosão, né, de informação. E aí a gente pode trabalhar um pouco nessa imagem de baixo também, na matiz. E no equilíbrio de cores, para deixar menos amarelado. Já ficou um tom mais azul. Eu já tô gostando bastante de como tá ficando. Eu vou testar aqui nessa imagem da direita. Essa aqui tá bem contrastada, né? Os tons brancos estão bem brancos e os escuros estão bem escuros. Eu vou testar fazer isso nela também. Vou aqui em níveis. Vou testar pelo filtro do Camera Raw para ver se ele funciona. Aí a gente pode testar, aumentar um pouco os brancos e os pretos, para ele dar esse contraste maior, né, nos tons. Ó, já deu uma mudada bem bacana, né, que aí aparece mais as silhuetas mesmo, né, não aparece todos os detalhes. Eu vou diminuir um pouquinho mais a saturação ainda disso daqui. Esse aqui tá com um tom um pouco arroxeado também. Também vou mexer um pouquinho aqui, para ele ficar num tom mais parecido. Diminuir um pouco os amarelos. Achei que ficou bem interessante já. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer uma cópia. E vou mostrar a versão sem nenhum efeito, só para vocês verem a diferença que dá na imagem. Tirar tudo, só deixar as imagens mesmo. Só para vocês terem essa visão. Esse aqui são os tons originais, né, das imagens. E aqui com as edições. Dá uma mudança muito grande na imagem. Fica muito bacana mesmo. E agora a gente vai começar a pensar na frase, nos elementos, né, no complemento. A gente já tem a imagem de fundo, já tem a imagem principal. Uma coisa que eu vou fazer aqui também está uma vinhetinha. Vamos deixar os cantinhos um pouco mais escuros, para que o nosso olhar volte à imagem principal. Vocês podem ver que os cantos superiores já estão nesse estilo, né? Já estão mais escuros. E aí aqui a gente faz essa vinheta para que o nosso olhar se volte ao centro. É onde tem a informação principal e é onde está o foco da iluminação, né? E aí por isso que o nosso olhar se volta a isso. Separei uma frase aqui bem bacana pra gente colocar. Eu usei até já em uma arte, mas eu acho que combina muito com essa. E vai ficar bem bacana a gente utilizar. Eu gosto também de postar a imagem sem frase nenhuma, porque ficou muito impactante essa imagem, né? Então é algo que as pessoas podem gostar de compartilhar também. Eu vou só trabalhar um pouquinho mais essa imagem de fundo.
para que ela converse um pouco mais com a de fundo não, né, a da frente. Passar um pouquinho de iluminação preta e sombras aqui, com um pincel preto. Ó, já fica bem bacana também. E não tem uma quebra muito grande entre essa imagem e as outras, né? Tem bastante de como ficou. E vou talvez diminuir um pouquinho só o brilho dela. Eu acho que perdeu um pouquinho do destaque. Vou manter como estava antes. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui com a sombra. Gostei. Ficou uma imagem bem marcante, né? Com todos os elementos aqui, a trajetória, o cotidiano de Jesus e José. Uma coisa que eu até comentei que a gente faria, eu vou criar uma máscara aqui na textura, vou tirar um pouco do rosto deles para não ficar essas penugens na frente, né? Deixar só no restante da imagem. E aí fica bem mais bacana. Então já tá bem bonito aqui nossa imagem. E agora, como eu tava falando, né? Essa foi a frase que eu escolhi para colocar. O maior santo da igreja não foi padre, não foi monge, não foi mártir, foi pai. Claro, a gente pode também colocar uma versão só com São José, uma versão com um Itiat Joseph também, né? Como se Jesus estivesse indo a Jesus, a José. E nós também podemos ser acolhidos por ele. Mas essa frase eu acho que representa muito bem também. Eu quero testar com essa frase aqui também, mas eu acho que ela vai ficar muito comprida e vai ocupar muito espaço. Mas eu acho que ela combina muito bem também. Quanto mais se aproxima um santo da fonte da graça, mais ele recebe graça. Ora, São José esteve mais perto que qualquer outro santo da própria fonte da graça, Jesus Cristo. A frase de São Tomás de Aquino. Eu vou diminuir aqui essa tipografia e vou delimitar mais ou menos a área dela, a área do texto. Obviamente não vai ser com essa fonte, que não combina em nada com a arte. Ela é muito pesada, né, e muito sem graça também para isso. Mas eu vou já delimitar o espaço aqui. Como eu falei, né? O ideal aqui, nas partes mais importantes, onde tem informação importante, não se coloque texto. Por exemplo, não faz sentido nenhum eu colocar texto aqui na frente das coisas ou aqui, né? Aqui é um espaço que tem livre. Da mesma forma, cuidar com as margens, né? Evitar colocar muito no canto, porque fica desarmônico a arte. Então, mínimo centralizado. Vou testar primeiro com essa frase e depois eu testo com a outra, em uma tipografia parecida. Então, vamos achar uma tipografia que combine com isso. O ideal é a gente evitar tipografias muito elaboradas para frases grandes, como essa daqui. Eu gosto muito dessa tipografia, mas vai ficar difícil de ler se a gente usar ela aqui. Talvez se eu quisesse destacar alguma palavra e tal, funcionasse bem, mas não é o caso aqui. Eu gosto muito para esse estilo de imagem de tipografias assim, que são serifadas, tem esses cantinhos, né? Pontinhas mais puxadas, remetem ao clássico, então provavelmente é o que eu vou recorrer aqui.
Para esse caso que é uma frase grande, né, um texto grande, tem que recorrer a fontes mais simples. Quanto mais detalhes tem, mais difícil vai ficar de ler. Ou quanto mais fina é, né? Eu gosto também, nesses casos, de tipografias como máquina de escrever, como essas aqui. Eu uso bastante nas minhas artes. E combina bastante, dá uma seriedade à arte. E um ar de clássico. Eu acho que realmente essa frase vai ficar muito grande. Então a gente vai acabar recorrendo a outra mesmo. É mais reduzida. Olha, a gente pode aproveitar esse cantinho também. Entre a imagem do fundo e a imagem de São José. Cuidando bem com a delimitação do desenho aqui para acompanhar o texto. Fica bem bacana aqui. Algo que daria para fazer também é destacar essa frase final com alguma outra tipografia. Aí sim, poderia usar algo mais detalhado, algo mais bonito, né? Vou colocar um retângulo aqui delimitando. Como se estivesse segurando o texto, né? E vou dar uma apagadinha nas pontas só para dar um charminho. Um detalhinho bem simples. E aí eu vou trocar a cor desse texto também para não ficar branco puro. Um pouco mais acinzentado, a gente pode até pegar uma cor da própria imagem. E um pouco mais creme, né? Vou testar outra tipografia aqui, que é a mesma que eu usei
Não vai ficar bacana. Mas eu vou testar mais algumas tipografias. Tenho o costume de usar sempre a mesma tipografia, principalmente para os conteúdos ali do perfil. Então, vou tentar dar uma mesclada aqui hoje. Eu achei essa aqui bem interessante. Ela tem as pontas um pouco mais arredondadinhas, né? Mas tem uma legibilidade bem boa. E fica bem bacana também. Dá um peso maior nas informações. Estamos perto do Dia dos Pais, então é uma arte que combina muito. Eu gostei bastante dessa versão. Vou agrupar e apagar aqui, ocultar, pra gente ver se consegue fazer com essa frase aqui também. Talvez algo bem, uma largura bem fininha. Nem sempre funciona algo assim, né? A gente pode testar. Eu achei interessante. Conceito diferente, né? Acredito que eu prefiro essa daqui. Claro, né? Não é toda arte que a gente consegue fazer com uma tipografia tão pequenininha, mas é que aqui o destaque é a imagem, não a frase. A frase é só um complemento. Por isso eu também vou postar, inclusive, ela sem a frase, né? Somente
a imagem mesmo, porque ela já é impactante por si só. Eu vou fazer uma cópia aqui. Vou apagar esse texto e eu vou testar também mexer no tamanho dessa imagem. Vou diminuir todas elas. É um fundo escuro. E daí a gente só vem aqui das laterais para não aparecer a margem. Dá até para diminuir um pouquinho o tom desse preto. Aqui, ó, desse lado, o tom é um pouco mais claro, mais marrom, né? Eu vou pegar o pincel e vou dar umas batidinhas aqui. Ver se fica mais parecido. E vou fazer o mesmo de tirar um pouquinho das laterais. Todo preto ficou melhor mesmo. E aí aqui, nesse caso, a gente tem mais espaço para trabalhar. Não dá para fazer alguma coisa de texto também. Acho que como a imagem é bem simétrica, né? O conteúdo tá bem aqui no meio, tem espaço dos dois lados, a gente pode aproveitar bem esse espaço. Talvez só colocando essa imagem um pouquinho mais para cima. A outra também. Dá para aproveitar esse espaço e criar texto dos dois lados. Uma continuidade da frase. Então, aqui a gente tem já mais uma opção. Primeira versão e a segunda versão. Vou manter a mesma tipografia nas duas. Vou dar uma leve apagadinha para dar um sombreado e não ficar tão duro essa cor. Dá para deixar tudo bem centralizado. E aqui já deu um efeitinho bem legal com essa sombra. E a palavra não ficou
tão exagerada, né? E dá pra gente fazer aquilo de colocar em outra cor. Eu ver bem certinho qual que é o meio dessa imagem. E se a gente for colocar no meio, vai ficar muito pra cima. Só se a gente der uma apagadinha nessa daqui. Vamos ver. Gostei como ficou. E que ficou bem escuro. Nesse caso eu vou tirar o vinheta porque a imagem em si já ficou bem pesada, né? Mas eu gostei bastante. Viu? Tá dando uma diminuída porque dá a impressão de que elas não estão centralizadas. Acho que agora ficou bem bacana. Fazer as duas versões aqui pra ver onde fica melhor. O que vocês acham? Vou deixar centralizado mesmo. Aumentando assim, deu a impressão de que ficou mais centralizada a imagem. O texto, aliás, né? Encaixou melhor.
Então, é isso, pessoal. Conseguimos aqui fazer 2 versões da arte, com 2 frases diferentes, além de a imagem sem frases, né, também será postada. Então, quando esse vídeo estiver no YouTube, a arte já vai estar lá no meu perfil. Então, convido vocês a curtirem, compartilharem, comentarem e também fazer a arte de vocês inspirada nela e compartilharem comigo para eu ver também. Até a próxima, pessoal. Me sigam no Menina das Artes se você ainda não me segue.